Paz do Senhor, meus queridos irmãos, meus amados professores, alunos da Escola Dominical. É um prazer poder estar de novo aqui com vocês, para nós fazermos o nosso comentário da lição bíblica da Escola Dominical do domingo do dia 24 de abril de 2016, cujo título da lição é Os Benefícios da Justificação. Este é o assunto que estaremos estudando, portanto, no dia 24 de abril, os benefícios da justificação. Lembrando que a semana passada estudamos a lição de número 3, que tratou sobre a doutrina da justificação. Justificação somente pela fé em Jesus Cristo. Lembrando sempre, o assunto principal da Epístola aos Romanos é a justificação pela fé. Como Deus, o Deus justo, pode ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Esse é o assunto que Paulo discorre, principalmente nos primeiros capítulos desta maravilhosa epístola. E nós estudamos, portanto, que todos os homens são pecadores. Todos estão debaixo do pecado. Paulo apresenta isso no capítulo 1, no capítulo 2 e também no capítulo 3 dessa epístola aos Romanos. Ele deixa claro que não há um justo nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, indistintamente. Ele mostra isso referindo-se primeiramente aos gentios e depois também aos judeus. Nós já vimos sobre isso. Como, portanto, homens, seres humanos, raça humana caída, pecadora, pode ser justificada diante de Deus? Aí então, Paulo apresenta, que foi o assunto da lição passada, que o homem só pode ser justificado pela graça de Deus, a fé no Senhor Jesus Cristo. E agora justificado, ele passa a desfrutar dos benefícios desta justificação. Mas o próprio comentarista, nesta lição da Escola Dominical, os benefícios da justificação, ele fala sobre o amor de Deus, que são partes do benefício ou dos benefícios da justificação. O amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse viver, desfrutar do amor de Deus, que é de fato um benefício da justificação, e nós estaremos comentando sobre isso, ele é também uma das bases da justificação. Porque a justificação, ela está alicerçada em dois grandes pilares, em duas grandes bases, que é o amor de Deus e a graça de Deus. O amor de Deus e a graça de Deus promove ao ser humano, ao pecador, a possibilidade dele ser justificado pela fé. Então é uma obra exclusiva de Deus, unicamente exclusiva de Deus. Por isso que a Bíblia afirma, e eu sempre gosto de repetir isso, que a salvação vem do Senhor. A salvação não parte jamais do homem, não pode ser alcançada pelos seus méritos, ou seja, por qualquer coisa que o homem faça, como também a salvação, ela não brotou do interior do homem, ela não foi produzida do âmago do ser humano. A salvação, ela vem de Deus, ela iniciou-se em Deus, ela partiu de Deus, ela saiu de Deus, do coração amoroso de Deus. João 3,16 explica isso, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse amor de Deus trouxe a nós, na pessoa de seu Filho, a salvação bendita e maravilhosa que nos é aplicada pelo Espírito Santo. Deus amou,
e enviou seu Filho. E isso é graça de Deus, porque não merecíamos, não éramos dignos disso. Portanto, a graça de Deus se revelou em Cristo, como o próprio apóstolo Paulo disse em Tito, capítulo 2, verso 11, que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. João disse no seu evangelho que a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, Cristo, Jesus, é a manifestação da graça de Deus, é a revelação da graça e do amor de Deus. Então, o homem pode ser justificado através dessa fé no amor e na graça de Deus revelados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essas são as bases da justificação, o amor e a graça de Deus. E o papel do pecador é crer. E quando ele crê, ele é declarado justo. Lembrando que a justificação é uma declaração judicial. O pecador, ele não é apenas perdoado, mas ele é justificado. Justificado. Ele sai do tribunal de Deus mais do que perdoado. Ele sai declarado justo. E se alguém pudesse perguntar, se essa situação pudesse ser colocada do ponto de vista bem comum, imaginando a figura de um criminoso ou de um escravo que foi liberto, um criminoso que foi perdoado, que sai do tribunal. Pense na pessoa do pecador, espiritualmente falando, que sai do tribunal de Deus perdoado e declarado justo. E ao sair desse tribunal, imagine alguém perguntando para esse pecador perdoado o que poderia acontecer agora, o que seria de sua vida agora. Eu acredito que a primeira coisa que falaríamos é esta: jamais serei como antes, jamais voltarei a ser como era antes. E é isso exatamente o que acontece. Por quê? Porque uma vez perdoado e uma vez declarado justo, partimos para uma nova vida. Uma nova vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí entra então o primeiro aspecto dos benefícios da justificação, que produz no cristão uma nova vida, que produz no homem salvo, perdoado, justificado, a possibilidade de que ele viva uma nova vida. E para falar sobre essa nova vida, o comentarista cita aqui o que Paulo argumenta com relação a Adão e Cristo. Para falar sobre essa nova vida em Cristo Jesus, o comentarista toma como base o argumento de Paulo, quando Paulo trata da humanidade na pessoa de Adão, que é o pai da raça humana, e apresenta Cristo como cabeça espiritual. Ou seja, tudo aquilo que ocorreu com Adão, o pecado, a desobediência de Adão, que trouxe para toda a raça humana as consequências do pecado. Porque todo ser humano, ele já nasce nessa condição de pecador. O salmista Davi, ele disse: porque em pecado me concebeu minha mãe. Está lá no Salmo 51. O homem, ele já herda ao nascer, o ser humano ao nascer, a pessoa que está nascendo exatamente agora, ela já traz em si essa herança de pecado. E Paulo trata isso com relação a Adão. Por isso que o próprio escritor, na carta aos Romanos, ele deixa claro que a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram como? Pecaram em Adão. Pecaram em Adão. Por sermos descendência de Adão, nós já nascemos pecadores. Né? Então, o comentarista, ele trata dessa nova vida em Cristo, ou seja, em Cristo justificado, o pecador sai de uma posição de condenação em Adão e
parte para uma posição nova, um estado novo de justificação em Cristo Jesus. Então, em Adão existia uma condenação. Em Cristo há uma justificação. O que ocorreu em Adão lá no Éden, a sentença de punição, a sentença de condenação que ocorreu a Adão e, portanto, toda a raça humana no Éden, em Cristo ocorre uma nova sentença, a sentença da justificação. Por isso, Adão e o segundo Adão. Aquilo que o primeiro homem estragou deliberadamente, Cristo, segundo Adão, cabeça espiritual da raça, ele trouxe, ele consertou, ele resolveu o grande problema do ser humano. Comentário bíblico de Halley, ele faz uma apresentação, uma pequena explanação do capítulo 5 de Romanos, tratando de Adão e Cristo, e ele diz assim no seu comentário: Paulo baseia o argumento da eficácia da morte de Cristo para resgate do pecado humano na unidade da raça em Adão. Como podia um morrer por muitos? Diriam os oponentes. Lembrando que ele está fazendo uma menção aqui da forma com que Paulo escreve a Epístola aos Romanos. Paulo antecipa-se a possíveis oponentes na forma de perguntas, e ele então traz respostas. Então, cogitando a possibilidade de que alguém pudesse afirmar: como pode um morrer por muitos? Morrer um como substituto de outro, percebe-se aí alguma justiça. Ele está tratando aqui, comentando o que Paulo afirma na sua Epístola aos Romanos. Morrer, porém, um para satisfazer ao castigo merecido por milhões, como seria possível? Aquilo que Paulo cita, né? Alguém morrer por um justo pode ser até compreensível, mas morrer pelos injustos? Como morrer um por milhões? Como pode ser isso? Como é possível? Aí o comentarista, no comentário bíblico de Halley, diz assim: a resposta de Paulo é que o homem não merece censura por ser pecador, ou seja, por nascer pecador. Porque ele já nasce assim. Nasceu assim e nada dispôs a respeito do seu nascimento. Nem sequer foi consultado se queria existir. Quisesse ou não, quando abriu os olhos, viu-se num corpo com uma natureza pecaminosa. Todavia, diz Paulo, o fundador de nossa raça, Adão, não surgiu assim. Não teve uma natureza pecaminosa no princípio de sua existência. Paulo explica a doutrina da expiação do pecado, não contrapondo Cristo a cada um de nós em particular, mas contrapondo-o ao cabeça de nossa raça, Adão. Cabeça natural da raça. Cristo, o cabeça espiritual. O que um cabeça fez, o outro desfez. O pecado de um levou nossa raça a esta condição. Portanto, a morte de um é suficiente para tornar possível aos membros da raça saírem desta mesma condição. Então é isso que Paulo ele apresenta no capítulo 5 da Epístola aos Romanos, que é onde está baseada a lição da escola dominical, os benefícios da justificação. Então, é algo extraordinário, é algo maravilhoso entender como um dos benefícios grandiosos da justificação é essa transposição de uma posição, de um estado, de uma sentença condenatória em Adão para uma posição, um estado totalmente novo, uma sentença totalmente nova, uma declaração totalmente nova, que é a declaração de justificado em Cristo. Porque o que Adão estragou, nenhum outro descendente de Adão
nascido de homem e mulher, poderia solucionar, resolver, equacionar aquela situação causada por nossos pais no Éden. Por isso que Jesus Cristo, concebido pelo Espírito Santo, ele nasceu santo, perfeito, sem pecado, viveu em pecado, uma vida imaculada, ele sofreu na cruz, ele padeceu na cruz e ele pagou o preço do pecado da humanidade, para Deus, pagou. E ao crer em Cristo, o homem é salvo e justificado e desfruta de uma nova vida em Cristo, que é tão claramente exposta no Novo Testamento, principalmente nas cartas de Paulo, onde ele enfatiza essa nova vida em Cristo. Lembremos até do versículo de 2 Coríntios 5:17, quando ele diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O próprio apóstolo Pedro disse que nós somos regenerados, nascidos de novo, gerados de novo por uma semente incorruptível, que é a palavra de Deus. É o novo nascimento que Jesus falou lá no capítulo 3 de João, quando ele conversa com Nicodemos, o novo nascimento pelo poder do Espírito de Deus, pelo poder da palavra de Deus. Então essa nova vida em Cristo é o que o nosso comentarista, ele apresenta também como um dos benefícios da justificação em Cristo, privilégio de viver uma vida nova, uma vida transformada, uma vida no poder de Deus, porque a obra de Cristo, ela resolve o problema do pecado na vida do pecador, resolve o problema da condenação do pecado, do poder do pecado e, por fim, da presença do pecado. Nós já fomos livres da condenação do pecado, porque o próprio apóstolo diz que se alguém está em Cristo, nenhuma condenação há para quem está em Cristo, nenhuma condenação, portanto, não há condenação, a condenação do pecado já foi tirada em Cristo Jesus e do poder do pecado. E essa nova vida no Espírito, que também Paulo trata disso, no poder do Espírito Santo, essa nova vida, que não estamos mais debaixo do poder do pecado, mas debaixo do poder ou sob o poder do Espírito Santo, essa nova vida é algo extraordinário, desfrutado, vivenciado pela pessoa salva. Quem é salvo desfruta sim de uma vida nova, de uma vida sem a escravidão do pecado. Não estou dizendo com isso que o cristão, o crente, o salvo, ele não peca. Peca sim. Porém, não vive debaixo do poder do pecado. Não vive na prática, costumagem do pecado. Não sente prazer no pecado. O cristão verdadeiro, quando ele peca, ele logo se arrepende e não pratica mais. Por quê? Porque ele não tem mais prazer no pecado. Ele tem prazer na santidade, numa vida nova. Por isso que a salvação, a graça de Deus, ela é acompanhada de uma vida de santidade. O pecador justificado, ele vai viver uma vida que vai, de fato, retratar essa sua posição em Cristo, essa sua vida em Cristo, uma vida de santidade, uma vida de santificação. É impossível alguém dizer que se salva e não viver uma vida de santificação. Se alguém viver no pecado e dizer que é salvo, ele vive uma mentira, não vive a verdade do Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, um dos benefícios é essa nova vida. Outros benefícios apresentados pelo nosso comentarista nessa lição da Escola Bíblica Dominical é o benefício da paz. O capítulo 5, versículo 1, a primeira expressão colocada ali é: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Paz com Deus. A Bíblia fala de paz de Deus, paz em Deus e também a paz
com Deus. Isso implica um relacionamento, paz com Deus. Lá na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo explica que Jesus, através da cruz, ele desfez a parede de separação que existia, uma parede de inimizade que existia entre judeus e gentios. Jesus derrubou essa parede pela sua cruz e dos dois povos ele fez um novo povo, que é a Igreja de Cristo Jesus. Em Colossenses também, nós temos uma expressão de Paulo que também aplica-se a esse aspecto da paz com Deus, quando ele disse no capítulo 1, no versículo 20 da carta aos Colossenses: e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Ou seja, através de Cristo, através de Jesus, Deus reconciliou com ele mesmo todas as coisas. Versículo 21. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Então, a reconciliação operada por Deus através de Cristo, através da morte expiatória de Jesus Cristo, possibilitou ao homem que estava numa posição de inimigo, de estranho, passar agora a desfrutar de uma vida de paz com Deus. Lembrando que essa palavra paz, nessa exposição, ela indica não apenas ausência de animosidade, mas a palavra paz no sentido muito mais amplo, paz no sentido de bênçãos, no sentido de prosperidade, no sentido de vitória com Deus. Com Deus. Essa paz com Deus, de relacionar-se com Deus, de poder ter intimidade com Deus e de poder ser alvo das benesses divinas, das bênçãos de Deus, de um relacionamento íntimo e profundo com Deus, como o próprio Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, quando ele nos ensinou a orar e chamar Deus de Pai Nosso, nosso Pai, Abba Pai. Por quê? Porque com a salvação nós recebemos o Espírito Santo, o Espírito de seu Filho que clama Abba Pai. Adotados na família de Deus, recebidos na família de Deus. Como disse Pedro, não somos mais estrangeiros, mas somos concidadãos dos santos e da família de Deus. Esse bendito privilégio que promoveu em nós a possibilidade de vivermos em paz com Deus, sermos amigos de Deus. Éramos inimigos antes da cruz, mas depois da cruz nos tornamos amigos de Deus, amigos de Deus. Fazemos agora parte da família de Deus. Somos membros do corpo de Cristo. Desfrutamos da paz com Deus. Pense que quando se fala em inimigo, dá a ideia de guerra. Imagine alguém inimigo de Deus. Quem pode guerrear contra Deus e sair vencedor? Ninguém. É impossível alguém ser inimigo de Deus e triunfar. A derrota já está decretada. A situação é completamente perdida. O pecador está irremediavelmente perdido e condenado por ser inimigo de Deus e pairar sobre ele a condenação. Mas em Cristo, justificados, nós temos o privilégio de desfrutar da paz com Deus, de um relacionamento com Deus, de uma vida de paz. E é gostoso isso, porque nós sentimos essa paz no nosso coração. Nós desfrutamos dessa paz. A paz de Deus, a paz em Deus e a paz com Deus. E tendo paz com Deus,
nós temos possibilidade de viver em paz com o nosso semelhante, viver em paz com o nosso próximo. Por que será que muitas pessoas não conseguem ter harmonia com o seu semelhante, não conseguem viver em paz nem dentro da sua própria casa, nos seus relacionamentos, não tem quase amigos, mas tem muitos inimigos? Por que será? Uma das principais causas, se não a principal, é porque essa pessoa não tem paz com Deus. Porque quando nós temos paz com Deus, nós conseguimos desfrutar de uma vida de paz com os nossos semelhantes, com o nosso próximo também. Então, ao pensar sobre esse benefício, se parasse só por aí, já seria algo extraordinariamente lindo e maravilhoso. Mas o comentarista ele faz questão de citar também outros benefícios dessa maravilhosa e gloriosa justificação, que é a esperança. A esperança. Ele vai citando aqui o que o apóstolo Paulo escreve no capítulo 5, justamente o capítulo 5, verso 2, quando ele diz assim: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Paz e esperança. Esperança da glória de Deus. Aí eu pergunto, onde há esperança nesse mundo? Quantas vezes, talvez você mesmo, depositou esperança em uma pessoa, em uma instituição, sei lá, depositou esperança e você viu que não se cumpriu, se frustrou? Onde há esperança nesse mundo? Nos governos humanos? É só dar uma olhada no nosso país, dar uma olhada nos noticiários do mundo afora, e nós vamos perceber que não dá para ter esperança nos governos humanos. Não dá para ter esperança plena e total nos avanços da ciência, nos avanços tecnológicos, que muitos benefícios trazem, mas que são profundamente limitados. Alguém diz que não tem limites, mas tem limite para tudo que o homem faz. Em tudo que o homem está envolvido, tem limites, tem barreiras, existem possibilidades, por mais que os avanços aconteçam. Em Deus não. Em Deus não há limites. Em Deus não há impossibilidades. Em Deus há um campo de ação eterno, infinito e maravilhoso, porque Ele é Deus. Ele não tem fim, Ele não tem limites, Ele não conhece impossibilidades. Tudo é possível para Ele. E quando cremos nele, tudo é possível ao que crê, disse o próprio Jesus. Então, viver uma vida justificado é viver uma vida de paz com Deus, é viver uma nova vida e também desfrutar de uma esperança verdadeira. Não no homem, porque maldito o homem que confia no homem. É claro que nós temos que viver uma vida de relacionamentos, é claro que nós devemos viver uma vida de confiança, de integridade, de relacionamentos seguros e fortes. Isso tudo é maravilhoso, mas a nossa esperança nunca deve estar no homem, nunca deve estar no braço da carne, como disse o profeta Isaías, mas tem que estar em Deus, confiado em Deus, porque a esperança em Deus é a esperança de glória. No mundo não, porque tudo aqui no mundo vai passar, vai acabar. Onde tem glória no mundo, tem fama, tem sucesso, tem apogeu, tem momentos de grandes exaltação para pessoas que atingem certos ápices sociais, ou sejam eles econômicos, artísticos. As pessoas são aplaudidas, são veneradas, mas tudo acaba. Tudo acaba. Eu poderia citar aqui uma lista imensa de nomes, de personalidades do passado, que hoje só sobra a lembrança. Pessoas que até fizeram bem na sociedade, pessoas que foram ilustres da história, nomes, estadistas, guerreiros, imperadores, cantores, atletas, são tantos, religiosos, todos,
mas todos passam. Todos passam. Então aqui na terra tudo acaba, tudo termina nesse mundo. Mas em Cristo Jesus, justificado, nós temos a esperança da glória. A esperança da glória em Cristo Jesus. Daí o escritor, o comentarista, ele parte para um outro benefício que muita gente não entende, que é o benefício de perseverar em Cristo, suportar sofrimento por causa da fé em Cristo. Perceba, justificado, entramos numa nova vida por causa do amor e da graça de Deus, que são as bases da justificação. Nessas bases, nós desfrutamos desses benditos benefícios, vida no poder, vida nova em Cristo. Desfrutamos de paz em Deus, com Deus e por Deus. Desfrutamos dessa paz. E temos esperança da glória dentro do nosso coração. Esperança. E perseverança. Perseverança. Perseverança por quê? Porque aqui na terra, toda e qualquer pessoa que quiser viver uma vida na presença de Deus, viver uma vida no Espírito, ele vai enfrentar muita oposição. O pecado, o mundo e o diabo são os nossos inimigos, grandes adversários e oponentes. A nossa carne, né? O nosso eu, né? O pecado, porque a natureza adâmica, ela não morreu, ela permanece. O que ocorre é que nós devemos dar lugar ao Espírito, porque se a natureza adâmica tivesse morrido, nós nunca mais pecaríamos, portanto a natureza adâmica ainda continua em nós. O que acontece é que ela foi suplantada pelo poder de uma nova vida que foi gerada em Cristo, em nós. Então, essa nova vida nos dá um poder de vencer o pecado, o poder do pecado. Mas nós temos isso em nós, o nosso eu, a nossa carne. O pecado, né, é um inimigo. Satanás, o diabo, o tentador, todos os seus demônios, toda ação maligna no mundo que peleja contra o crente, contra a igreja, tentador, e o próprio mundo. O mundo aqui no sentido de conceito, o mundo como forma de viver no pecado da humanidade que não quer saber de Deus e não obedece às leis de Deus e não se curva aos mandamentos do Senhor. O mundo que Tiago fala, que se alguém quiser ser amigo do mundo, constitui-se em inimigo de Deus. A forma de viver das pessoas no pecado, não em submissão ao Evangelho de Cristo e aos mandamentos de Deus. Então esses inimigos que nos cercam, são oponentes a todos nós e se manifestam das mais diversas formas. Daí que o cristão, como Paulo disse a Timóteo, se alguém quiser viver piamente em Cristo Jesus, padecerá perseguições. Então, qualquer cristão verdadeiro, ele vai ter oposição, vai enfrentar situações difíceis, de sofrimento, em diversas áreas, de diversas maneiras. Daí que, ao enfrentar esse sofrimento, nós não devemos desanimar, mas nos regozijar, nos alegrar. Que é o que o apóstolo Paulo também fala no capítulo 5, verso 3 de Romanos, quando ele diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nos gloriamos nas tribulações, nos sofrimentos, nas perseguições, por causa do Evangelho. Então, qualquer sofrimento que você, crente, cristão, esteja enfrentando, não deve ser motivo de tristeza e desânimo, mas deve ser motivo de gloriar-se, porque sofrer por Cristo é saber e ter certeza que será coroado com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também reinaremos. Benefícios benditos, benefícios maravilhosos, benefícios da justificação. E tantos outros que nós poderíamos falar, mas vamos nos ater ao que o comentarista citou. Que Deus te abençoe, que
Que Deus te guarde e que você, meu irmão, que você, minha irmã, você, professor da escola dominical, você, aluno da escola dominical, você que está me ouvindo, que você possa viver isso, porque é perfeitamente possível viver em Cristo, justificado e desfrutar de tudo que Deus, através de Cristo, proporcionou para nós. Grande abraço, fique na paz, que Deus abençoe você e o seu lar.